Vamos voltar a conversar com a Janaína Camelo, especialista na cobertura do Supremo Tribunal Federal, porque um número alto de pessoas já se inscreveram para acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. O julgamento começa na semana que vem, na terça-feira, se estende até o dia 9. No meio do julgamento haverá o 7 de setembro, um dia que também tem uma grande preocupação sobre as manifestações, mas nos conte o número, quantas pessoas já se inscreveram para acompanhar este julgamento no STF na semana que vem, Janaína. Pois é, né, Bruno? Inclusive, sem precedentes, viu? Na história do STF, abria-se um julgamento em uma das turmas, no caso, especialmente, de uma ação penal, né, envolvendo principalmente o julgamento de um ex-presidente. No caso do Jair Bolsonaro, ele é aberto ao público, né? Essa foi uma decisão inédita do STF, com o objetivo de dar mais transparência, mostrar a transparência de todo o processo do julgamento, né? Isso se somando, por exemplo, ao fato também que foi permitido que esse julgamento seja todo transmitido ao vivo pela TV Justiça também, com essa finalidade de mostrar a transparência desse julgamento, segundo ali o STF. Então, com relação ali a esse público geral, né, essas pessoas que se inscreveram, o STF vai fazer o seguinte, vai disponibilizar 150 lugares em cada uma das sessões. Foram reservadas 5 sessões para esse julgamento, né, começando ali na terça-feira, no dia 2, e aí vai durar ali até a semana seguinte, 5 sessões em cada uma das sessões, 150 lugares disponibilizados apenas para o público geral. E aí, Bruno, quantos se inscreveram ali? Essas pessoas, elas puderam se inscrever pelo site do STF, foram ao todo, segundo o STF, 3.357 pessoas se inscreveram. Nem todas vão ser contempladas, né? Porque aí acaba ultrapassando o número ali que foi permitido. Mas bastante ali, mais da metade desse público que se inscreveu vai poder assistir a esse julgamento. Nas dependências do STF não vai ser, Bruno, exatamente no plenário da primeira turma, tá? Porque no plenário da primeira turma, onde vai estar acontecendo o julgamento, vão estar apenas as equipes de defesa dos advogados, dos 8 réus e também os jornalistas, a imprensa. O público geral vai acompanhar do outro plenário, do plenário da segunda turma. Não vai estar tendo nenhuma sessão, foi disponibilizado o plenário da segunda turma, especialmente para que esse público possa assistir nas dependências do STF o julgamento ali através de um telão. Como você disse, o julgamento então começa na terça-feira, ali com um relatório, a leitura do relatório do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Na sequência vai ser lida a acusação pelo procurador-geral Paulo Gonet e na sequência vão ser feitas as sustentações orais dos advogados, né, de cada uma das equipes dos 8 réus. A expectativa, Bruna, é que ao longo da terça-feira, que é o primeiro dia de julgamento, vai ter sessão na manhã e à tarde. E aí, ao longo desse dia, sejam feitas essas leituras do relatório da acusação e as sustentações orais. E aí, os votos, de fato, dos ministros, que começam com o voto do ministro Alexandre de Moraes, comece na quarta-feira. Na quarta-feira, tem apenas uma sessão marcada pela manhã. O primeiro a votar é o relator, é o ministro Alexandre de Moraes, e na sequência, então, vem os demais ministros da primeira turma, na ordem ali do mais recente no Supremo, no caso, o ministro Flávio Dino. Vai ser o segundo voto, terceiro voto do ministro Luiz Fux, na sequência a ministra Carmen Lúcia vota e depois, então, o ministro Cristiano Zanin. Uma expectativa muito grande com relação a esse julgamento. Só para você ter uma ideia, Bruno, a imprensa, ao todo, mais de 500 jornalistas se credenciaram para assistir esse julgamento ali, acompanhar presencialmente, mas apenas 80 lugares para a imprensa foram disponibilizados na primeira turma, no plenário da primeira turma, devido ali a toda a limitação, ali é um espaço restrito, é um espaço pequeno, né? Mas haverá toda uma estrutura ali para atender os jornalistas, bastante jornalista, uma imprensa que vai estar ali, né? Muitos jornalistas, várias pessoas da imprensa vão estar acompanhando esse julgamento a partir da próxima terça-feira e também o público geral que se inscreveu, 150 pessoas por cada sessão vão estar assistindo o julgamento nas dependências ali do STF.
A Jovem Pan também estará em loco acompanhando esse julgamento na semana que vem, a semana inteira, na verdade, com as repercussões aqui sempre em tempo real, ao vivo na Jovem Pan. Já a gente volta a conversar. Janaína Camelo ao vivo, 1h12. Vou voltar a conversar com o Luiz Augusto Durso, nosso especialista, analista deste final de semana. Nunca na história da República se viu, então, um julgamento de um ex-presidente da República por uma suposta tentativa de golpe de Estado junto com outros militares. Inclusive, é um momento importante, histórico, o que nós vamos assistir na semana que vem, Durso? Bruno, claro que é. O Brasil vai parar para acompanhar. Nós temos uma grande quantidade de pessoas entendendo que isso é absurdo, que esse julgamento é injusto, que é ilegal. Outros defendem a condenação, então tem a polarização, tem o envolvimento político, tem muitos fatores aí, até para o futuro do Brasil, Bruno. Isso é interessante falar. Não é que na semana que vem nós iremos ver uma figura sendo julgada. Essa figura, ela tem uma força política muito grande no país e poderá definir em 26, né, no ano que vem, quem seria o candidato se mantiver a sua inelegibilidade para, quem sabe, até ganhar essa eleição ou competir de maneira igual com o candidato da esquerda, tal. Então, você vê a importância desse julgamento, questões políticas envolvidas que são absolutamente graves e também questões do futuro do Brasil. Por isso, tanto interesse público, sem contar que ele é um ex-presidente da República, sem contar que nós vivemos o dia 8 de janeiro, que também marcou a história do Brasil, e diante disso, várias repercussões até chegar nesse momento do julgamento. São muitas polêmicas, um antagonismo tremendo, e sabe o que é interessante, Bruno? Dentro da classe jurídica, eu sou advogado, as mais variadas opiniões, inclusive sobre o processo, inclusive sobre o crime da tentativa de golpe de Estado, sobre detalhes do tipo penal, da violência, se houve ou não, se é mandante ou não. Então são tantos temas que realmente margeiam esse julgamento que se torna altamente impactante para a história do Brasil e para o interesse público. Então nós vamos acompanhar com certeza, a Jovem Pan vai cobrir aqui sempre com muita competência para nós vermos o que vai acontecer, mas grande parte da população já tem uma expectativa dizendo que esse julgamento já aconteceu há muito tempo por causa de todo esse histórico que nós vimos, das manifestações, das entrevistas, das medidas cautelares, da quantidade de inquéritos que hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro já é investigado. Então muita gente fala que provavelmente ele será condenado e aí a surpresa vai ser por quais crimes e qual vai ser a pena aplicada. Durso, agora só para a gente entender um pouco mais sobre o julgamento, a gente relembra o caso da Operação Lava Jato, que tinha naquela época o ex-presidente e atual presidente Lula, presidente da República, sendo julgado, foi condenado e aí tinha como recorrer, tinha um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Agora, no caso do ex-presidente, que já está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, onde recorrer após uma condenação? Essa é a grande diferença da Lava Jato para esse caso. A Lava Jato começou em primeiro grau, numa justiça federal, lá em Curitiba, onde o juiz era o Sérgio Moro. Também haviam algumas questões eleitorais, e aí a competência era da Justiça Eleitoral, mas todos em primeiro grau. Esse caso já está em instância superior, já está no Supremo Tribunal Federal. E aí você tem uma diminuição abrupta e grande com relação à quantidade de recursos possíveis. Porque quando você tem um julgamento no Supremo, você tem primeiro uma decisão monocrática, que já aconteceu, agora um voto colegiado por uma turma e depois o máximo que você pode chegar é no plenário ali com os 11 ministros. Nada além disso. Então, a quantidade de recursos fica absolutamente limitada e é muito mais complicado para o acusado, porque ele realmente não tem análise de várias instâncias. Muita gente, inclusive, Bruno, defendia que esse processo deveria ser cindido, vale dizer, separado para determinadas figuras e para muitos ter começado lá em primeiro grau e só para os que têm o foro privilegiado no Supremo. Mas esse caso está todo no Supremo Tribunal Federal, como todo mundo acompanhou aí as audiências, os interrogatórios, e o julgamento começa na semana que vem. Vai ser muito polêmico e o Brasil vai parar para acompanhar.